Cuidado! Ralphie e o misterioso mordedor de livros. O Ralphie adorava livros. Livros pequenos, livros grandes, livros divertidos, livros assustadores. Livros de aventuras e qualquer outro tipo de livro. Em alturas mais sossegadas, não havia nada de que ele mais gostasse do que aconchegar-se, acompanhado de um bom livro e ler. O problema era que, agora, quase nunca havia sossego. Sempre que Ralphie tentava começar a embrenhar-se numa história, o Benny, o seu irmão bebé, chorava, soluçava, guinchava, balbuciava. E à medida que Benny ia crescendo, o barulho que fazia também se tornava maior. Parecia agora não haver silêncio em lugar nenhum para o pobre Ralphie ficar a ler os seus livros. Então, tentou ler no louceiro da cozinha, tentou ler no cesto da roupa suja e tentou ler escondido no barracão do jardim. Até na sua livraria favorita já não havia sossego. Havia apenas mais uma solução. O Ralphie foi então até ao único sítio suficientemente sossegado para conseguir ler. A biblioteca era o sítio preferido do Ralphie. Ele passava lá horas a bisbilhotar as prateleiras de livros, a ler histórias e a decidir os próximos livros que gostaria de requisitar. E melhor que tudo, era muito silencioso. Mas desta vez, quando o Ralphie abriu um dos livros da biblioteca que levava para casa, teve uma enorme surpresa. Havia um buraco gigante no meio da capa. Alguém ou alguma coisa lhe dera uma grande dentada. "Tiveste fome no caminho para cá, Ralphie", disse a bibliotecária, que não conseguiu evitar uma gargalhada. "Desculpe", fungou o Ralphie, "não fui eu." "Não te preocupes", acalmou a bibliotecária, "mas talvez seja melhor descobrires quem foi. Temos de tratar bem os livros da biblioteca para que todos os possam usufruir. O Ralphie foi logo a correr para casa. Havia um mordedor de livros à solta e ele tinha de o apanhar. Mas decidiu perguntar primeiro à sua família. "Tenho estado ocupadíssima a tricotar para andar por aí a dar ao dente", disse a avó. "Eu tenho estado a fazer um delicioso empadão de cenoura", disse o papá. "E eu tenho a barriga tão cheia deste belo empadão para ainda comer livros", disse a mamã. Como veem, era óbvio que não iria ser assim tão fácil descobrir o culpado. Mas o Ralphie estava determinado em desmascarar o mordedor de livros. Foi buscar o seu disfarce detetive e começou logo a investigação. A sua estante era o ponto de partida óbvio, e ainda bem que assim foi, porque ao alcançar uma das prateleiras encontrou logo a primeira pista. Um outro livro foi mordiscado pelo mordedor de livros. As coisas iam mesmo de mal a pior. O Ralphie alcançou outro livro, e outro, e mais outro. Em todas as capas havia marcas evidentes dos dentes do malfeitor. Capítulos inteiros foram arrancados, mordiscados, e os finais felizes desapareceram. Em todas as histórias preferidas de Ralphie faltavam pedaços das narrativas. Que grande desastre! De repente, o Ralphie ouviu um ruído. Era um respirar fanhoso, apressado e acompanhado de um restolhar e grunhidos. Parecia vir debaixo do maior livro de coelhos de sempre. O mordedor de livros estava mesmo ali e prestes a ser apanhado. O Ralphie aproximou-se, pata ante pata. "Ah, era o Benny!" "Mamã!" chamou o Ralphie. "O Benny é um mordedor de livros e comeu todos os meus livros." "Oh, Ralphie, desculpa", disse a mamã. "Os dentinhos do Benny estão a nascer e provavelmente ele precisa de morder alguma coisa para aliviar a dor.
O Ralph achou que isso seria muito doloroso e ficou a pensar no que poderia fazer para ajudar. Então o Ralph foi remexer a caixa de brinquedos e deu-lhe um rinoceronte de borracha para ele morder. Encontrou também uma rá de espuma e uma sardinha chiadora. Mas o Benny começou a chorar. O Ralph pensou no que o fizera feliz quando era pequeno como o Benny. E foi então que teve uma ideia. Contou todas as moedas do milheiro e pediu ao papá para o levar a uma loja para comprar um presente ao Benny. E lá foram eles ao outro sítio preferido do Ralph, a livraria. E foi aí que encontrou o presente ideal para o seu irmãozinho. Papá, eu acho que o Benny vai adorar este, disse o Ralph. Os livros cartonados são perfeitos para os coelhinhos bebés. O papá sorriu e surpreendeu. Oh, Ralph, mas que bom irmão mais velho tu és. Eu acho que tu também mereces um presente. O Ralph ofereceu ao Benny o seu presente assim que chegou a casa. Aqui tens, Benny, o teu próprio livro, exclamou. E por que é que não lhe lês primeiro? Sugeriu a mamã. E enquanto lia, o único barulho que o Benny fazia era o som das suas gargalhadas. E o Ralph compreendeu que ler era afinal o que os dois mais gostavam de fazer juntos. Mesmo que o Benny de vez em quando não resistisse às suas dentadinhas. Cuidado! Há um mordedor de livros à solta. Por favor, ajuda o detetive Ralph a desmascarar o misterioso mordedor de livros que anda a mordiscar e a fazer buracos em todos os seus livros. Os preferidos do suspeito são livros grandes, livros pequenos, livros redondos, livros quadrados, livros engraçados, livros malucos, qualquer tipo de livros. Se o encontrares, tem cuidado, poderá morder-te a ti também. E Vitória, Vitória, acabou-se mais uma história.